Mensagem de São Mateus. Hoje, dia 29 de maio de 2014. Quando nosso bom Deus confia em uma pessoa, ninguém pode ter mais dúvida. São Mateus diz: sem a ajuda das tuas mãos, nada disso escreverias. Vê que é preciso que seja um instrumento afinadíssimo, como é o teu caso, irmão. Quando nosso bom Deus confia em uma pessoa, nenhum de nós pode ter mais dúvida, por se tratar de um assunto como estes que vens escrevendo. Se uma pessoa vier a ler pela primeira vez uma dessas mensagens e disser que tudo isso não tem nada a ver com as Escrituras, esse ou essa pessoas só conseguem enxergar o que não devem. Se ler a Sagrada Escritura e vier desfazer do livro a palavra viva de Deus, esses se julgam por si mesmos, não dando a importância a uma santidade escolhida por Deus, como é o teu caso, irmão. Sobre a terra ainda não teve outro que viesse a fazer o que vens fazendo, em uma época tão difícil e vergonhosa. Difícil de os membros da igreja aceitarem a tua pessoa como enviado de Deus. Escandaloso, porque no meio de tanta sujeira e podridão, os filhos da luz têm que andar juntos, por não ter mais espaço para andar livres. Então, o que vai acontecer? Nosso Deus Criador levará esses à loucura sem saber mais o que fazer. Como fez com aqueles que não aceitaram os 10 mandamentos, aonde todos vieram se precipitar no fundo do inferno. Tudo porque também não acreditaram nas tábuas da lei que Moisés tinha nas mãos. Como agora, meu irmão, tens um livro que nenhum outro teve, que é a palavra viva de Deus. Por isso és considerado dentre todos os maiores nas escritas, que vens falando toda a verdade, em uma época em que só se fala na prostituição e em drogas, fazendo com que leve à loucura para um fim que não tem mais volta. A loucura por Deus não foi deixada, mas o seu adversário foi o que forçou tudo isto, depois que Adão recebeu como companheira uma mulher para ser mãe dos seus filhos, como Deus queria, e não como o diabo quis, para matar os seus desejos da carne. Tinha que ser ela, a Eva, uma mulher que soubesse tudo como ele queria, obedecesse tudo como ele queria. Este foi o começo para que o homem viesse a desobedecer o Criador de todas as coisas. São Mateus, Pedro II. Aqui diz bem claro, como fez com aqueles que aceitaram, aliás, que não aceitaram, né, os 10 mandamentos e que vieram a precipitar no fundo do inferno. E nem acreditaram nas tábuas da lei de Moisés que tinha nas mãos. Como agora, meu irmão, tens um livro que nenhum outro teve, que é a palavra viva de Deus. Aí você vê a importância que é o livro, a palavra viva de Deus, hein? Tão sagrado, tão puro, como Moisés recebeu a tábua da lei, com os 10 mandamentos. E o que é que nós podemos fazer mais? O que nós podemos fazer é dar sempre a atenção, agora só as coisas que vêm do alto,
e não ligar mais para essas coisas do mundo, da terra, né? E que diz aqui, sobre a terra ainda não teve outro que viesse a fazer o que vens fazendo, em uma época tão difícil e vergonhosa. Difícil é os membros da igreja aceitar a tua pessoa como enviado de Deus. E que a igreja católica, nem em outro país, se estiver tudo ligado, eles comunicam um com o outro que a minha pessoa, como lá em Canadá, quando eu fui lá pela primeira vez, Maria de Jesus disse, ó, infelizmente na igreja católica já estão sabendo e tu não pode entrar. Aí, o que aconteceu? Foi comunicado do Brasil, que eu estava no Canadá. Como é que eles sabem? Doutora, que eles estão vendo eu falar? Eles sabem que eu estou existindo, eles sabem que eu escrevo livro, a palavra viva de Deus. É difícil um padre no Brasil que não sabe o que é o livro, a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Eles sabem. Mas tem um porém, né? Como diz os antigos, o que é do homem o bicho não come. E o que nós temos em nossa mão é um documento que garante a nossa vida eterna. A qualquer momento tudo pode acontecer. E vocês viram que a de ontem que ele diz, né, Espírito Santo, a minha paciência esgotou. E a humanidade não é um susto, que diz de ontem. É além de coisas muito mais tristes para eles. Porque sabe que na hora do acontecimento não tem mais piedade, não tem mais volta, mais nada. Acabou para eles, os incrédulos. Acabou para essas pessoas que têm nas mãos, ó, que é a coisa mais linda, é cuidar da casa de Deus. Eles têm na mão uma riqueza enorme, mas estão usando e abusando da bondade de Deus. Como diz, até agora aguentei, que a minha paciência já não aguenta mais. Essas coisas, minha gente, nós devemos ficar bem gravado na mente. Se tudo está acontecendo como uma coisa que nós não esperávamos, eu nunca esperava. No dia que eu fui chamado, eu só naquela hora em conversa, eu com ele só disse, Senhor, só tem um porém, o que a Igreja Católica começou a fazer, eu não vou fazer não. O que é que eu escutei bem claro? É por isso que eu te chamei, meu filho. Porque naquela época, foi o comecinho de tirar, perdoai nossas dívidas, e eles botaram, perdoai nossas ofensas. Aí foi na conversa que eu tive com ele, eu disse só, que isso aí eu não vou mudar, Senhor, não vou. Vou fazer tudo como é que está na Bíblia. E é por isso que eu te chamei, para fazer tudo como eu quero, diz ele. É coisa interessante isso aí, né? Você vê que eu lutava para alguém lá em cima ensinar como é que eu devia fazer, qual é o caminho que eu podia fazer tudo certo à vontade de Deus. Aí você vê a minha ideia, fiz isso não uma vez, eu acho que fiz mais de 2 vezes. Eu fazia penitência no cemitério lá de Joinville, rezando toda segunda-feira, 9 segunda-feira, pelas almas benditas. Então eu digo, meu Deus, como é que se eu estou fazendo certo, não estou fazendo? O que é que eu fazia? Subia num pé de árvore que tem lá no meio do cemitério, levava o caderno, deixava a caneta lá, esperando que ele escrevesse como é que eu devia fazer. A minha ideia era boa, mas não era possível aquilo, né, gente? Então Deus, hoje, Ele esclarece tudo aquilo que eu tinha vontade de saber como é que podia fazer para agradar só Deus, só Deus. E hoje a gente recebe todo dia uma carta, né, das coisas mais lindas, que é essas mensagens. Mas não é para mim, é para todos aqueles que acreditam como vocês acreditam. Porque o sol não nasceu só para meia dúzia de gente, nasceu só para todos, só que
a maioria não aceita. Não aceita por causa da ganância. Não aceita por causa do que diz aqui, o escândalo, o desejo da carne. A pedofilia dentro da igreja. Onde é que se viu uma coisa dessa? O mundo todo está contaminado com isso aí. Os padres se entregando na prostituição. Passou pela televisão, foi uma vergonha, né? A vergonha que mostrou para todo mundo, aquele menino que filmou. Olha, você vê chegar a um ponto desse, né? É um verdadeiro inferno isso aí. Então vamos nós dar as mãos e fazer cada vez melhor para agradar o nosso Deus, nosso Criador, porque está quase chegando a hora. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui e lá fora, pela internet, vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.